Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa ACS na TV, o programa da Associação Comercial de Santos, aqui no canal 11 da NET. Hoje um convidado especial, na verdade não um convidado, não, um amigo de longa data, uma pessoa que eu gosto muito, prezo muito, não só ele, como a família, uma família especial, enfim, um grande amigo. E tenho certeza que vai ser um programa muito gostoso, porque o tema é gostoso. Cruzeiros marítimos, quem não gosta, quem não sonha, quem nunca fez, quem não sonha em fazer um cruzeiro marítimo. Mas antes da gente entrar no tema propriamente dito, ele tem uma virtude ou defeito, é fanática por futebol, santista fanático. Nós vamos conversar com o diretor-presidente do Concais. Concais é a empresa responsável pelo terminal de passageiros Gilfredo Santini. Ele é fanático pelo Santos. Você viu o jogo ontem, meu caro Flávio Brancato? Eu vi. Vi como vejo todos. Né? Você ficou decepcionado? Eu acho que tá muito longe ainda de a gente ter um time aí dito competitivo e tal. Aquela primeira vitória, acho que... Ela foi enganosa, né? Acaba exaltando muito uma coisa que nem pode se avaliar por tão pouco, né? Ontem nós transmitimos o jogo pela TV Globo, TV Tribuna Globo, e eu falei... A realidade de domingo não foi a realidade de ontem, né? Completamente diferente, né? Eu acho que nesse momento a realidade do Santos é a de ontem, não a de domingo. Você foi muito feliz, foi muito feliz. Eu também penso assim, mas é um time que passou por um momento dificílimo do ponto de vista financeiro e perdeu jogadores importantes, contratou alguns, na verdade. Está montando o time em meio à competição. Ainda bem que é o Campeonato Paulista. Se não se reforçar, o Campeonato Brasileiro com certeza vai ser um sofrimento, porque o nível é muito elevado. Bom, vamos falar da temporada de cruzeiros. Você fez algum cruzeiro esse ano ou não? Não, eu normalmente brinco que eu trabalho onde os outros se divertem. É verdade, é verdade. Então não fiz, não tenho por hábito fazer. Pra você ter uma ideia, em 18 anos, nós estamos lá à frente do terminal, eu fiz 2 cruzeiros marítimos só. E aqueles curtinhos, né? E os curtos. Eu também, Porque eu também exatamente fiz. O nosso tempo tem que ser dedicado lá à operação do terminal, né? Então não posso estar viajando durante a temporada. É verdade, e é uma realidade hoje, felizmente, em Santos e no Brasil principalmente, essa temporada de cruzeiros é uma cultura relativamente nova, me lembro, né? Sim. Quando a empresa do nosso amigo César Floriano começou a idealizar a implantação do terminal de passageiros, uma história longa e bonita, sem dúvida alguma. Aliás, um abraço ao César, um amigo de longa data também. A temporada vai de outubro a março? Abril. Abril. Começou em novembro. Começou em novembro? Vai até abril. Novembro até abril. Quantas escalas previstas esse ano? São 151 escalas. Né? E vem crescendo, Flávio, vem diminuindo. O ano passado beirou, chegou próximo do 900, 1 milhão, 800. Qual foi, em relação ao ano passado, como é que está sendo essa temporada? Nós devemos manter o mesmo número, aproximadamente, lógico. Tivemos no ano passado cerca de 800 mil passageiros, né, entre embarque e desembarque, e esse ano deve se manter nesse nível. A gente entende que esse mercado, mas como você bem colocou, é um mercado relativamente novo. Né? Nós estamos falando aí em praticamente 15 anos, 14 anos de execução das temporadas, e a gente sente que exatamente por ele ter começado num patamar baixo, é o início, né? Houve um crescimento exponencial e agora eu chamo da acomodação de mercado. Quer dizer, então os armadores, seus respectivos navios, estão num trabalho de equilíbrio para se ajustar ao mercado. E eu acredito que nos próximos 2 anos, pelo menos, talvez não no ano que vem, mas no próximo e o outro, deverá voltar a crescer alguma coisa. Nós tivemos uma temporada, se eu estiver errado, o Flávio me corrija, nós já tivemos uma temporada de 1 milhão, não tivemos? Entre embarque e desembarque? Foi 1 milhão e 100 foi o recorde? 2010, temporada 2010, 2011. Por que esse... É o que eu disse, Márcio, nós começamos, para se ter uma ideia... Você lembra do primeiro ano, quanto foi? Exato, foram 95 mil. Meu Deus do céu. Então, chegar a 1 milhão e 100, é o que eu disse, a base era muito pequena, era o início, né? Então, houve esse crescimento, depois o que eu estou chamando aqui dessa acomodação. Agora, as empresas que hoje participam da nossa temporada de cruzeiros, elas são europeias apenas? São americanas e europeias. Americanas e europeias. Nós temos a Royal Caribbean, que é americana, a MSC e a Costa são italianas, né, europeias, e tem a Pumantur, que é espanhola. É ligada à Royal Caribbean, mas a sede é na Espanha.
Tá. Esse ano especificamente, todo ano a gente lê, escuta, vem um novo navio, tem uma novidade, não sei. Quais foram as novidades desse ano, Flávio? Bem, na verdade, nós tivemos, em termos de navios, né, vamos chamar navios diferentes, nós tivemos um caso só, que é o navio da MSC, o MSC Poesia, que é praticamente a primeira vez que ele vem aqui ao Brasil, a Santos, e os outros navios são os mesmos da temporada passada. O destaque aí, destaque eu digo em termos de tamanho, né, é também o outro navio da MSC, que é o Preciosa, um navio para 4.200 passageiros. Meu Deus do céu. É quase que uma cidade, né, Flávio? Tem muita cidade que não tem esse número de habitantes. Então, um amigo meu participou de um cruzeiro recente, nessa temporada, acho que justamente nesse navio. Preciosa, é isso? Preciosa, é isso. E chamou a atenção a quantidade de pessoas. Mas é um negócio impressionante. Que 4.000 pessoas, de manhã, por exemplo, é o café da manhã, todo mundo fazendo a mesma coisa. É o horário do café da manhã, depois todo mundo piscina, enfim, depois tem almoço, jantar, aí tem o cassino à noite, né? Mas a programação é praticamente a mesma para os 4.000, quase que simultaneamente, né? A gente sente, né, claramente, quando a gente vê e conversa com o pessoal do navio, né? É uma atividade, né, muito grande, intensa, e tem que ser muito bem planejada e programada, exatamente por causa o que você salientou. Quer dizer, uma população muito grande num mesmo lugar, né, e as atividades, elas praticamente são as mesmas, são essas. O café da manhã, é a piscina, depois do almoço, à tarde. Shows, né, o cassino, mas enfim, é o mesmo público que fica circulando pelo navio. Então a gente sente que é uma organização, principalmente quando você vê no serviço de almoço e jantar, é uma rapidez e uma precisão impressionante. Quando você fala em organização, esse é um aspecto interessante. Nós estamos terminando daqui a pouquinho o primeiro bloco, não sei se vai dar para a gente abordar esse assunto, mas quando você fala em organização, vamos pegar apenas o navio Preciosa. Vamos ter que ir para o break, eu vou deixar essa pergunta no ar. Imagine você, nós falamos da estrutura do navio, da questão da circulação dessas 4.000 e poucas pessoas dentro do navio. Mas vamos pensar um pouco em terra. Quando chegam os 4.000, não chegam os 4.000, digamos, às 10 horas, nem às 11 horas. Já fiz alguns, e normalmente você pode embarcar até 4, 5 horas. Mas todo mundo quer embarcar cedo. Então há, num determinado momento, um congestionamento, não digo das 4.000, mas deve ser lá. Eu vou deixar essa questão no ar, vamos fazer um intervalo, e no segundo bloco vou pedir para o Flávio Brancato, diretor-presidente do CONCAS, falar um pouco da organização de terra. Porque se chegarem os 4.000 na mesma hora, aí nem o CONCAS resiste. Voltaremos em instantes. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Voltamos com o nosso Acesse na TV, nosso convidado e amigo Flávio Brancato, diretor-presidente do CONCAS, que é a empresa responsável pelo terminal de passageiros Gilsfredo Santini. Aliás, eu vou falar sobre isso, porque conheço o terminal, embarquei algumas vezes, já estive lá várias vezes conversando com o Flávio, e fui conhecer, dentro do contexto do Santos Exports, que é aquela missão anual que a tribuna realiza,
que começa com um seminário em Santos, ou em Guarujá, ou em Brasília, ou em São Paulo, e depois termina numa segunda etapa com a viagem a portos do exterior. Eu fui conhecer os terminais lá fora. Eu vou dizer a diferença que é. Ainda tem gente que reclama. Mas nós terminamos o primeiro bloco, Flávio, falando especificamente do embarque. De 4 mil passageiros, é lógico, os 4 não chegam no mesmo horário, mas a maioria das pessoas, principalmente aqueles que fazem o cruzeiro pela primeira vez, querem chegar cedo, quem sabe até para pegar o almoço, né? Como é que é esse embarque? Estou falando de um navio, depois nós vamos falar de outra coisa. Essa coordenação, né? Porque a gente tem que lembrar o seguinte, estão embarcando para pegar o caso de um navio, 4.200. Nós temos que lembrar que 2 horas antes estão desembarcando também 4 mil passageiros. Né? O navio funciona como hotel, desembarca os hóspedes, né, que viajaram, arruma-se o navio, né, troca a roupa de cama, limpeza. Como um avião que chegou no aeroporto de Cumbica. Então, um hotel, né, você saiu um hóspede do quarto, o hotel tem que arrumar. O navio funciona da mesma forma. E aí ele vai receber mais 4.200. Então, essa coordenação, Márcio, o que a gente enfatiza muito, né, para que exatamente não ocorra assim, uma grande concentração ao mesmo tempo, é que os passageiros, as pessoas, atentem para os horários determinados. Quando você pega um marinheiro de primeira viagem, né, ele quer chegar cedo, né? Ele está ansioso, ele quer ver, conhecer o navio, embarcar. Só que ele precisa ter claro que o navio só autoriza o embarque a partir de 12:30, 1h. Então não adianta ele chegar lá às 6, 7 horas da manhã. Mas muita gente chega de manhã, não chega? Muitas pessoas. Nós abrimos normalmente o terminal por volta de 6 horas da manhã. 6:30 já está chegando gente. E evidentemente essas pessoas elas vão ficar incomodadas, porque elas vão esperar. No mínimo 6 horas. No mínimo 6 horas. Se e não é um problema nem do navio, nem do terminal, nem de ninguém. E aí a irritação começa a ficar não com o navio, com o Concais. Com o Concais, porque eles ficam, lógico, você ficar 6 horas no mesmo lugar, né? Meu Deus. Então a gente enfatiza demais isso. O que nós temos conseguido, até para minimizar esse tipo de impacto, e nós estamos falando de um navio, aí você imagina quando, por exemplo, esse ano nós tivemos 5 navios no mesmo dia. Esse é o detalhe que eu ia abordar. Em dezembro você teve 5 navios. 2 datas. Estamos falando em quantas navios. pessoas? Nós estamos falando em 30 mil pessoas entre embarque e desembarque. Né? Foram quase tudo no mesmo horário? Praticamente, né? Porque os navios desembarcam pela manhã e embarcam a partir do 12:00, 1h. Você estava dizendo, eu lhe interrompi, vocês têm enfatizado que as agências orientem os passageiros, seria isso? Oriente, a gente tem conhecimento, né? Não chega ao conhecimento, de ao contrário, o que algumas agências, uma minoria, entendem como marketing, né? Nós entendemos como anti-marketing, porque às vezes eles vendem o pacote e dizendo ao passageiro, o senhor chegue bem cedo, porque aí o senhor vai embarcar, o senhor vai tomar café no navio, vai usar a piscina do navio, vai almoçar, e isso não é uma verdade. Né? E a pessoa chega com essa expectativa, que foi dada a ela essa informação. Má fé até, né? Talvez até má fé, é o que eu digo, que eu chamo de anti-marketing, porque na próxima vez o passageiro vai dizer, bom, mas você me prometeu isso aqui, não é a realidade. Então, o que a gente tem feito, Márcio, porque é realmente um dos problemas maiores é essa coordenação, esse ajuste fino, nós temos agido muito junto às empresas de ônibus, que a maioria dos passageiros vem de ônibus, e vem e retornam para seus lugares, sua cidade de ônibus. Então nós temos conseguido contatos com essas empresas, né, a maioria delas, e com elas a gente consegue regular essa chegada. Né? E com isso a gente tem aliviado essa não concentração de muitas pessoas ao mesmo tempo. E é importante destacar também, Flávio e amigos do nosso Acesso na TV, nós já tivemos uma vez aqui, coisa absurda, parece que falta programação. Nós tivemos um dia aqui com 9 navios, 9. Você lembra disso? Eu lembro perfeitamente, até hoje. Até hoje. É inesquecível, né? É inesquecível. A gente tem essa... E isso foi também, ao longo do tempo, foi se ajustando, né? Foi, e houve ao aprimoramento, ao aperfeiçoamento da operação. Nenhuma. E até a própria CODESP, né, a Autoridade Portuária, ela determinou há 3 anos atrás
que o máximo de navios no mesmo dia fossem 6, não mais que isso. Já é um número grande, né? Mas então isso os próprios armadores têm se ajustado também, e esse ano nós tivemos só 2 dias com 5 navios, e o resto de uma maneira tranquila, 4, 3, às vezes um navio só. Aliás, eu não sei se é aberto a visitação pública fora de temporada. Vale a pena conhecer o Concais, vale a pena. Olha, é um terminal de passageiro. Eu disse no primeiro bloco que eu ia comentar. Tivemos a oportunidade de participar de várias edições do Santos Export. Em uma delas nós fomos com, não vou dar o nome da empresa, mas uma grande empresa internacional nessa área de cruzeiros marítimos. Terminal bonito. Mas a metade da metade da metade do Concais. Em termos de luxo, em termos de acomodação, em termos de infraestrutura, em termos de beleza arquitetônica. Olha, com absoluta isenção, nosso terminal é uma referência, tem que ser uma referência mundial. E nós temos que valorizar isso. É espetacular. Quantas e quantas vezes, eu acho que agora acabou, a cada ano, nosso César Floriano anunciava, olha, mais obras, pegou o frigorífico, foi ampliando. Acho que agora acabou, né? Não tem mais o que fazer ali. Não acaba. É eterno. Ela é um eterno crescimento. Porque nós temos a política ditada da empresa, né? A gente resume no seguinte, o Concais nunca vai ser o impeditivo do crescimento do setor, né? Então nós nunca seremos o gargalo, nós estaremos sempre à frente da demanda. Isso é uma política... Isso é planejamento. Planejamento. Então você cria, melhora, amplia, né? Você chega um momento que, evidentemente, a área total é a mesma, né? Mas você começa a introduzir modificações e também tem um lado que é da logística. Disso que eu estava falando com respeito à coordenação do embarque e desembarque. Isso também é importante para você propiciar um atendimento de mais pessoas ao mesmo tempo. Nós vamos encerrar esse segundo bloco. O programa passando rapidamente, o assunto, eu disse, é muito gostoso, muito abrangente. Nós vamos encerrar esse bloco e no terceiro e último bloco nós vamos falar sobre cruzeiros temáticos. Ele esteve ontem com quem? Nada mais, nada menos. O rei Roberto Carlos. Ontem saiu o cruzeiro temático com o rei Roberto Carlos. Vou perguntar para ele se ele esteve com o rei, para ele contar alguma coisa dos bastidores do Roberto Carlos no Concais e no Porto de Santos. Voltaremos em instante. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco, o nosso convidado e amigo Flávio Brancato, diretor-presidente do Concais, a empresa responsável pelo terminal de passageiros de Santos. Ele, neste terminal, é que acontece a nossa anual temporada de cruzeiros. No final do segundo bloco eu deixei um gancho sobre cruzeiros temáticos. Cada ano uma novidade, mas um que está se tornando o hábito é o cruzeiro do Roberto Carlos. E ontem, quarta-feira, saiu o cruzeiro do Roberto Carlos. Você esteve com o rei, pediu alguma música, enfim, como é que é a chegada, esse bastidor aí da chegada do rei? Sem dúvida, também é muito bem elaborado, né? O Roberto Carlos até hoje é, sem dúvida nenhuma, uma grande atração, né? Sim. E, é um ídolo, né? É um ídolo e causa comoção. A gente nota as pessoas lá no terminal, né, aguardando, ansiosas, a chegada, o embarque e tal, mas ele tem um esquema especial, porque não dá para ele passar por no meio de uma multidão dessa, né? Eu acho que haveria... Não sobra nada, né? Eu acho que não sobraria ninguém para subir. Pelé já passou por isso várias vezes. Já, né? Isso a gente sabe como é que é. Então tem todo um esquema especial da equipe dele, coordenada com a gente, com a própria guarda portuária, né? Então ele chega,
chega num carro... Conversível. Um carro conversível, muito bonito, né? Cap de marinheiro. O comandante do navio lhe dá o cap, né, de comando, e ali ele dá uma pequena entrevista no próprio cais e aí embarca. Mas é um esquema muito bem coordenado e muito bem controlado. A gente tem, evidentemente, fica ali, né, também nesse controle e acaba vendo mais de perto, mas nunca também com maiores intimidades. E a bordo, como é o procedimento, o comportamento do rei? Ele circula, enfim, ele tem contato com os passageiros? Deve ser bem reservado, né? É bem reservado, né? Ele tem o show, né? Normalmente são 2 shows por noite, né? A viagem dura aí, são 3 noites, né? 3 ou 4 noites, dependendo dessa última vão ser 3 noites. Então ele faz o show e durante um tempinho ali ele ainda circula para ter o contato direto com o público, mas ele, a maior parte do tempo, ele fica reservado, porque, como eu disse, aonde ele for, causa-se tumulto. Sem dúvida alguma. Pelé passou por várias oportunidades como essa, várias situações, melhor dizendo, como essa, porque também o Roberto Carlos é rei, o nosso Pelé também é rei. Aliás, em plena recuperação, está no Guarujá. Um abraço ao nosso rei Pelé, sempre nos prestigiando, também um amigo de longa data. Fala um pouco mais de infraestrutura do Concais. Nós falamos da infraestrutura interna, que realmente é um espetáculo com absoluta isenção. Agora, a infraestrutura externa. Eu, por exemplo, moro na ponta da praia, pego a portuária para depois pagar a perimetral, para vir aqui para o centro. E já no final da portuária já tem lá de vermelho, de azul, estaciona, vem aquela disputa, não sei o quê, e aí a gente vê os carros cruzam para cá, cruzam para lá, ônibus para tudo quanto é. Como é que está essa infraestrutura de estacionamento? E esse assédio, ele é correto, Flávio? Não, Márcio, não é correto. E nós temos batalhado muito por isso, né? Porque, primeiro que eu vejo o maior problema é o risco que está se correndo com esse pessoal ficando no meio da Avenida Perimetral, que é uma via rápida, né? Expressa, e ali se pondo na frente dos carros, captando ou tentando captar esses carros para esses estacionamentos externos ao terminal, né? Correndo um sério risco de um grave acidente. Segundo, por incrível que possa parecer, né, causa tumulto no próprio trânsito, porque eles param, eles encaminham os carros para lugares que não é devido, né, e captam esse pessoal. Esses carros ficam em locais que não se sabe aonde. Já tivemos casos de reclamação de passageiros vindo reclamar para nós, achando que isso cabia ao Concais, de carros deixados na rua, né? E o terminal dispõe de estacionamento com capacidade para absorver todo esse pessoal. Qual que é a se demanda capacidade aqui. de estacionamento, Nós temos aproximadamente? Para uma capacidade estática, veja bem, né? E ela não é estática, mas estática nós temos para mais de 4 mil veículos. Meu Deus do céu. Né? Então não há necessidade de você utilizar, digamos, Não. esses estacionamentos clandestinos ou irregulares. Ou irregulares. O que eu vejo é o seguinte: você pode prestar esse serviço de estacionamento, ou alguém pode prestar, que não só nós, não há problema nenhum, mas que seja feito de uma maneira correta. A pessoa se dirige ao estacionamento, deixa o carro lá, onde quer que ele esteja localizado, tá? Este estacionamento transporta os passageiros com uma van, enfim, um veículo qualquer, ao terminal e na saída a mesma coisa. Pega esse passageiro e leva ao seu estacionamento. Não vemos nenhum problema. O que está errado, e digo, repito, perigoso, porque já vai acontecer um acidente e grave, é dessas pessoas ficarem no meio da rua, e não é só na perimetral, Márcio. Eles começam a fazer essa captação na entrada da cidade de Santos. No centro da cidade de Santos. Na expectativa de que passageiros, muitos vêm do interior de São Paulo, que não sabem onde é o Concais, eles devem abordar exatamente na entrada da cidade. Eu levo, eu te estaciono, e você acaba aceitando pela facilidade, né? Então, aí vem a consequência. Eu que digo, além desse risco que a gente sempre corre, a consequência do seguinte: bom, na cidade de Santos é uma bagunça muito grande nesse aspecto. Quer dizer, não é salutar nem para o terminal, nem para a companhia docas e muito menos para a cidade de ter esse tipo de trabalho sendo desenvolvido
dessa maneira de que nós temos que, de alguma forma, coibir isso de todo jeito. Fico alerta às agências, com certeza as agências acompanham o nosso programa, o nosso trabalho. Os próprios sites, você pode citar o site do CONCAI, com certeza deve ter orientações também, não, Flávio? Qual é o site? Claramente, é o concais@concai.com.br. Nós temos, com relação ao estacionamento, nós disponibilizamos o nosso. Você pode fazer a reserva pelo próprio site, antecipadamente, etc. Mas eu digo, não estou canalizando para nós e criticando a concorrência, de forma nenhuma, desde que essa concorrência seja organizada. Não, mas é nada mais natural que a pessoa vai embarcar pelo Concais, que utilize o estacionamento do Concais. Você vai ao aeroporto de Cumbica, por exemplo, o mais natural é que você utilize o estacionamento do aeroporto, que lhe dá, é caro, mas você tem segurança, você tem atendimento, você tem facilidade de acesso ao terminal. Sim. Então, todo esse contexto é importante. Um assunto importantíssimo, infelizmente estamos encerrando o programa, não posso deixar de abordar com você. Até algum tempo atrás, a atracação dos navios de passageiros enfrentava um sério problema, que era a chamada Pedra de Tefé, não é isso? Isso. Que foi removida pela autoridade portuária. E nos últimos 2 anos, dentro do PAC, um programa do governo federal, foi feita a retificação do cais de Outeirinhos, visando principalmente ampliar a capacidade de atracação. Como é que você observou? Essa obra está praticamente concluída, já facilitou nesta temporada, Flávio? Já, só que o que está concluído da obra é um pouco menos da metade. Isso, né? 500 a 700 metros. 580 metros. Isso, aproximadamente. E o total são 1.370. Isso. Sem dúvida nenhuma, essa obra concluída, Márcio, ela vai atender de uma maneira excepcional e importante, deixamos frisado, não só aos navios de passageiros, porque os navios de passageiros estão concentrados num período que é a temporada, mas o resto do ano, o Porto de Santos vai realmente ganhar muito com essa obra do alinhamento. E lá, para falar especificamente dos passageiros, o serviço transcorre muito melhor, de uma maneira mais ordenada, mais prática, mais segura, né, para todo mundo que está envolvido. E essa obra que esperamos esteja concluída o ano que vem, pelo menos é esse o cronograma, aí sim nós teríamos ali para atender esses 5, 6 navios que poderão vir juntamente de uma maneira muito mais tranquila. Para encerrar, infelizmente, calado ok, né? Hoje nós estamos com calado de 13,20, quer dizer, uma profundidade de 15 metros e calado de 13,20. Só para o telespectador entender, a profundidade é da lâmina d'água até o fundo, só que o navio não pode encostar no fundo. Entre o final do navio, a parte inferior do navio, e o fundo do canal, tem que haver um espaço. Então, profundidade 15, calado 13,20 nos 4 trechos. Não existe mais problema nenhum, até porque o navio de passageiros não exige grande calado, né? Não, os navios, esses grandes navios, nós estamos falando com calado de 7,5, 8. Está com 13,20? Então, nós temos de sobra. Flávio, muito obrigado. Foi um programa extremamente gostoso, como eu disse no início. Espero revê-lo em breve. Já o convido desde já, terminando a temporada em abril, para a gente voltar aqui e fazer um grande balanço. Um abraço ao César Floriano, parabéns pelo trabalho. A gente sabe o esforço, o sacrifício, mas hoje nós temos que ter orgulho, que nós temos um dos terminais mais modernos e mais bonitos do mundo, e não da América do Sul. Um abraço, Flávio, muito obrigado. Eu que agradeço, estou sempre à disposição e é sempre um prazer poder falar sobre os cruzeiros marítimos. Muito obrigado a você, até a próxima e seja feliz.